Elon Musk está a apostar tudo nos carros elétricos como sendo o futuro, mas a Toyota acabou de largar uma bomba que pode virar tudo do avesso. Revelaram um novo motor que pode significar o fim dos carros elétricos como os conhecemos. Um motor que, supostamente, funciona a água. Sim, ouviram bem, água. Esta afirmação ousada parece meter um calço nos sonhos elétricos de Elon Musk. Mas será que um carro consegue mesmo andar por aí só com água, sem combustível nenhum e sem eletricidade? E será que o motor a água da Toyota pode mesmo destruir o mercado dos veículos elétricos? Fiquem conosco enquanto mergulhamos nas últimas novidades da tecnologia automóvel e desvendamos tudo sobre este motor a água revolucionário da Toyota. Antes de continuarmos, carreguem no botão de subscrever para não perderem as atualizações mais fixes sobre tecnologia. No fundo, o objetivo é simples: tornar todos os carros melhores, seja qual for a marca. E a Toyota está a abanar o mundo automóvel com uma ideia completamente louca. Um carro que funciona a água. Imaginem o seguinte. Através de um processo super inteligente chamado eletrólise, este veículo incrível divide a água em hidrogênio e oxigênio, e depois usa o hidrogênio para alimentar o motor. Quando o hidrogênio e o oxigênio voltam a misturar-se, libertam energia que faz o carro avançar, deixando para trás apenas vapor de água. Nada de fumos nojentos, só ar limpo. Esta mudança radical pode ajudar a combater o aquecimento global e a limpar a poluição, tornando a condução muito mais amiga do planeta. A Toyota diz que este invento é o bilhete deles para um futuro mais limpo e mais verde, alinhado com o esforço mundial para travar as alterações climáticas. Claro que os carros elétricos têm sido os campeões ecológicos há já algum tempo, adorados pelas suas zero emissões e pela capacidade de carregar com energias renováveis. Mas o carro a água da Toyota traz algo completamente novo para a mesa. Ao contrário dos elétricos, que precisam de baterias ligadas à rede, este anda a água, uma coisa que temos de sobra. O truque da eletrólise pode até ser alimentado com energia solar ou eólica, tornando tudo super sustentável. E enquanto as baterias dos carros elétricos são difíceis de fabricar e de descartar sem prejudicar o ambiente, o carro a água da Toyota evita esse problema por completo. Segundo o grande chefe da Toyota, Hiroki Nakajima, vice-presidente executivo e gênio da tecnologia, este é o futuro da mobilidade. Ele revelou tudo num evento recente no Japão, dizendo que a Toyota já não é só sobre carros. Querem ser uma empresa de mobilidade que oferece às pessoas imensas formas fixas de se deslocarem. Hiroki não estava sozinho no palco. Juntou-se a ele Takahiro Kato, o responsável pela equipa dos elétricos da Toyota, e o líder da equipa dedicada aos carros a hidrogênio, enquanto a nova fábrica se prepara para arrancar. A Toyota já tem carros de célula de combustível a hidrogênio a funcionar, que misturam hidrogênio guardado em tanques a bordo com oxigênio do ar para criar eletricidade que move o carro. No coração deste carro a água está um gadget fantástico chamado eletrolisador. Este pequeno gênio faz a magia acontecer, transformando água em hidrogênio de forma super eficiente e segura. Não precisa de muita energia. E a melhor parte, não solta nada de nocivo, só vapor de água limpo. Ao contrário de outros carros movidos a hidrogênio, este não precisa de um tanque enorme e pesado para guardar o gás. O eletrolisador produz o hidrogênio mesmo na hora em que o carro precisa dele, mantendo tudo leve e ágil. Mas para isto funcionar, o motor do carro precisa de uma verdadeira transformação. Os injetores de combustível, aqueles pequenos pulverizadores que alimentam o motor, têm de ser ajustados para lidar com hidrogênio em vez de gasolina. O bloco do motor e a cabeça dos cilindros precisam de ser reforçados, já que o hidrogênio queima com uma pressão bastante elevada. Até as válvulas e as velas recebem uma atualização especial para manter tudo a funcionar de forma suave e segura. Vamos entrar em detalhes sobre isto mais à frente, mas aqui fica a grande vantagem. O motor a água da Toyota bate qualquer outro motor a hidrogênio sem dificuldade. Por quê? Porque guardar água é muito mais fácil do que guardar hidrogênio. O hidrogênio é um gás, por isso precisa de tanques pesados e caros que aguentem alta pressão, e esses tanques podem ter fugas, o que não é propriamente seguro. A água, por outro lado, é líquida. É fácil de armazenar, não precisa de tanques sofisticados e não causa dores de cabeça.
Isso torna este motor a água perfeito para tudo, desde carrinhos pequenos até caminhões gigantes, e até centrais elétricas. A sua simplicidade e segurança dão-lhe uma vantagem sobre outros motores, além de ajudar a livrarmos-nos dos combustíveis fósseis e a reduzir a poluição prejudicial. Isso é um passo enorme rumo a um futuro mais limpo para os transportes e para a energia. Mas aqui vai uma reviravolta engraçada. A Toyota não inventou isto do nada. Acreditem ou não, a ideia de veículos movidos a água já existe há bastante tempo. Antes da Toyota entrar em cena, outros já tinham tentado fazer carros funcionarem a H2O. Esta ideia maluca tem história, e preparem-se para ficar espantados com algumas afirmações muito ousadas sobre carros a água. Lá em 2008, uma empresa japonesa chamada Genepax fez manchetes ao dizer que tinha construído um carro que trocava a gasolina e o gasóleo por simples água. Falem-me de uma mudança radical, combustível mais barato e um planeta mais feliz. Afirmaram que o carro usava um sistema engenhoso para dividir a água em hidrogênio e oxigênio, queimando depois o hidrogênio para andar. Mas aqui está o problema. Especialistas investigaram e descobriram que o carro não andava só a água. Precisava de um ingrediente especial chamado hidreto metálico para funcionar. Portanto, não era bem a maravilha só a água que prometeram. A Genepax, liderada por Genpachi Aoki, nunca mostrou provas concretas e os cientistas não acreditaram. Explicaram que a água é extremamente estável e que dividi-la em hidrogênio e oxigênio exige muita energia. Segundo as leis da física, não se pode simplesmente tirar energia da água de graça. É como tentar tirar sumo de uma pedra. Esta não foi a primeira vez que alguém tentou vender este sonho. Nos anos 80, um homem chamado Stanley Meyer garantiu ter construído um bug que andava a água. Parece fixe, certo? Mas nunca provou nada, e em 1996 foi apanhado por fraude. A história da Genepax começou a soar muito parecida com a de Meyer, e muita gente ficou desconfiada. Depois, em 2002, uma empresa chamada Hydrogen Technology Applications afirmou que o seu aparelho, o Akigen, conseguia dividir a água para alimentar carros. Começaram por o usar em soldadura, mas rapidamente disseram que também podia mover veículos. Os cientistas não ficaram impressionados. Mais tarde, a própria empresa admitiu que o dispositivo apenas tornava os carros mais eficientes no consumo de combustível, e não movidos a água. Nesse mesmo ano, surgiu a Genesis World Energy, prometendo um dispositivo capaz de retirar energia da água. Convenceram investidores a colocar dinheiro no projeto. Mas adivinhe, nenhum carro apareceu. Em 2006, o chefe da empresa, Patrick Kelly, foi parar a cadeia por fraude. Em 2008, o mesmo ano em que a Genepax dava que falar, um cantor do Sri Lanka chamado Tusharidavala Vikramarashy apareceu a afirmar que tinha conduzido um carro cerca de 190 km usando apenas 3 litros de água. É de loucos, certo? Até o primeiro-ministro do Sri Lanka o apoiou publicamente. Mas o entusiasmo não durou. Tushar acabou detido por fraude e a história revelou-se mais uma promessa exagerada sem qualquer fundamento. Avancemos até 2022, quando um indonésio chamado Arianto Misel afirmou ter inventado um aparelho chamado Nakba, capaz de transformar água em combustível de hidrogênio. Gabou-se dizendo que conseguia mover motas ao longo de 500 quilômetros com apenas 1 litro de água, e até afirmou que marcas como Lamborghini e Ferrari andavam atrás dele. Os cientistas indonésios não ficaram convencidos. Disseram que isso desafiava as leis da física, e as tais marcas de luxo na verdade não mostraram interesse nenhum. A história de Arianto começou a soar como mais uma grande promessa sem qualquer prova por trás. Com tantos fracassos e fraudes, dá vontade de perguntar, será que alguém tem andado a tentar abafar de propósito a tecnologia dos carros a água? Não conseguimos provar que existe uma conspiração à escala global, mas há razões bem interessantes para que isso pudesse acontecer. Para começar, a indústria dos combustíveis fósseis é um gigante que vale bilhões. Um carro a água poderia virar o mundo deles do avesso, e estes grandes intervenientes têm o dinheiro e a influência para esmagar tudo que ameace seus lucros. Pensem nisto. As petrolíferas podem resistir com força, espalhando dúvidas ou fazendo lobby contra tecnologias que lhes roubem os holofotes. Depois ao público em geral e os mídia.
Ideias novas como esta podem parecer boas demais para ser verdade, e sejamos honestos, água como combustível é complicado de compreender à primeira vista. As pessoas podem preocupar-se com a segurança, ou simplesmente não perceber como funciona, o que pode gerar mais vibrações e atrasar tudo. Grandes figuras do mundo da energia podem até explorar esses receios para manter o controle e garantir que estas invenções continuam escondidas. Seja por encobrimento ou apenas azar, o sonho dos carros à água continua a bater em obstáculos. Imaginem campanhas de desinformação a espalhar dúvida e medo sobre novas tecnologias, deixando as pessoas hesitantes em embarcar nelas. Mas eis que surge a Toyota, avançando com confiança com o seu plano para o carro à água, apoiado por ciência sério. Com a sua enorme influência no mundo automóvel, uma reputação de confiança e um verdadeiro tesouro de recursos, a Toyota pode ser exatamente quem transforma os veículos à água de um boato maluco em algo que verdadeiramente vemos nas estradas. Podemos estar à beira de uma era completamente nova. Por que é que a Toyota está a fazer isto? Estão numa corrida para se manterem no topo, num mundo obcecado com tecnologia limpa e carros elétricos. Novos concorrentes como a BYD e a NIO, vindos da China, estão a produzir carros elétricos a todo vapor, obrigando a Toyota a subir de nível. Estão a investir esforços enormes em tornar a sua tecnologia de hidrogênio mais inteligente e mais verde, para acompanhar a procura por deslocações amigas do planeta. Olhando para trás, a história maluca das ideias de carros à água mostra montes de promessas furadas. Mas a vontade de energia mais limpa, essa é a coisa real. A Toyota já tem um carro movido a hidrogênio chamado Mirai Circular, provando que estão a levar a sério um futuro sustentável. E acreditem, há muito mais novidades a caminho. Agora, vamos falar sobre os grandes intervenientes nos veículos elétricos. China e Estados Unidos lideram o grupo. A China apostou tudo, investindo montanhas de dinheiro em postos de carregamento e fábricas, tornando-se o maior mercado de carros elétricos do mundo. Empresas como a BYD, a NIO e a SPAN lideram a carga, impulsionadas por incentivos governamentais, uma enorme rede de carregadores e um fabrico de topo. Os líderes chineses estão determinados a reduzir a poluição e as emissões de carbono, por isso implementaram regras rígidas que dão um grande empurrão aos elétricos. Milhões de carros elétricos saem das fábricas todos os anos, e o foco em baterias melhores e mais pontos de carregamento mantém a China na frente enquanto campeã mundial dos elétricos. Já nos Estados Unidos, grandes nomes como a Tesla estão a iluminar o panorama dos veículos elétricos. Liderada por Elon Musk, a Tesla tem sido uma verdadeira revolução, com designs elegantes, tecnologia inteligente e uma enorme rede de carregamento rápido chamada Superchargers. Estão constantemente a subir a fasquia com baterias melhores e autonomias mais longas. E não é só a Tesla. Gigantes clássicos como a General Motors e a Ford também entraram na dança, lançando novos modelos elétricos e investindo rios de dinheiro em tecnologia elétrica. Mas aqui está o problema. Tanto os Estados Unidos como a China, apesar das suas vitórias no mundo elétrico, lidam com questões complicadas. Fabricar e descartar baterias pode ser duro para o ambiente, e precisam de energia limpa para carregar esses carros. É aqui que o carro à água da Toyota entra com um toque completamente novo. Em vez de depender de grandes baterias de íons de lítio como a maioria dos elétricos, chamados BEVs, a Toyota está a cozinhar algo diferente, células de combustível a hidrogênio alimentadas por água. Isto é uma grande novidade porque evita as dores de cabeça ambientais do fabrico de baterias, mantendo tudo super limpo, soltando apenas vapor de água. Nada de poluentes nocivos como dióxido de carbono ou substâncias causadoras de sóis vindas dos carros a gasolina. O motor a água da Toyota é como uma lufada de ar fresco em comparação com os carros a combustíveis fósseis que expelem emissões prejudiciais. E há mais vantagens. As células de combustível a hidrogênio têm benefícios sérios em relação às baterias normais dos elétricos. Por um lado, encher um tanque de hidrogênio demora apenas alguns minutos, muito mais rápido do que as horas que pode levar a carregar uma bateria. Isso é uma enorme vitória para viagens longas ou para quem detesta esperar por aí. Além disso, o hidrogênio guarda mais energia por menos peso do que as baterias de íons de lítio, o que significa que se pode percorrer mais distância com um único depósito. E aqui está a cereja no topo do bolo.
O hidrogênio pode ser produzido com energia verde, como solar, eólica ou hídrica, tornando todo o processo ainda mais amigo do ambiente. A Toyota também está a resolver as partes mais complicadas de trabalhar com hidrogênio, como produzi-lo e armazená-lo de forma inteligente. O seu carro a água pode ser a chave para desbloquear um futuro mais limpo e mais conveniente na forma como nos deslocamos. Desenvolveram unidades de eletrólise super eficientes, aparelhos sofisticados que transformam água em hidrogênio com menos energia. Estas unidades usam catalisadores e materiais de alta tecnologia para tornar o processo mais suave, abrindo caminho para uma produção de hidrogênio em grande escala. E quando se trata de armazenar esse hidrogênio, a Toyota resolveu isso com tanques leves e resistentes, feitos de materiais compósitos de última geração. Estes tanques aguentam alta pressão sem problemas e vêm equipados com sensores de topo e truques de segurança para travar fugas antes de começarem, mantendo tudo protegido. E o que dizer do frio? O hidrogênio pode congelar em condições extremamente frias, o que poderia atrapalhar o carro. Sem preocupações, a Toyota já pensou nisso também. Adicionaram elementos de aquecimento inteligentes e isolamento ao sistema de armazenamento de hidrogênio, para que o carro continue a funcionar mesmo quando está a congelar lá fora. Isto torna os seus veículos a hidrogênio prontos para agir em qualquer tipo de clima. A Toyota também está totalmente empenhada em usar energia renovável, como solar, eólica e hídrica, para produzir o seu hidrogênio. Isso significa que o carro a água deixa praticamente nenhum rastro de carbono, tornando-o um dos veículos mais limpos que existem. Mas a jornada ecológica da Toyota não começou ontem. Já estão nisto há anos, liderando com carros híbridos e explorando combustíveis alternativos. Uma coisa fixe que estão a investigar são os hidrocarbonetos mais limpos. Normalmente, os hidrocarbonetos são combustíveis fósseis, como a gasolina e o gasóleo, que libertam toneladas de emissões de carbono. Mas a Toyota está a trabalhar em hidrocarbonetos sintéticos e biocombustíveis, opções mais verdes que não pesam tanto sobre o planeta. Os hidrocarbonetos sintéticos são feitos misturando dióxido de carbono e hidrogênio para criar combustível, basicamente reciclando o CO2 para reduzir a confusão geral de carbono. A Toyota também está a explorar biocombustíveis, combustíveis fixes feitos a partir de coisas como plantas, resíduos animais, algas e outros materiais orgânicos. Estes biocombustíveis são renováveis, o que significa que podemos continuar a produzi-los sem que se esgotem, e são muito mais suaves para o planeta. A Toyota tem investido tempo e esforço a descobrir como melhorar os biocombustíveis e integrá-los nos seus carros. Tudo isto para encontrar formas rápidas de reduzir emissões enquanto o mundo constrói mais estações de hidrogênio e pontos de carregamento elétrico. Mas isso não é tudo. A Toyota também é uma estrela na tecnologia de células de combustível. No coração dos seus planos de carros verdes estão as células de combustível a hidrogênio, que transformam gás hidrogênio em eletricidade ao misturá-lo com oxigênio. A única coisa que sai, vapor de água. Falem-me de limpeza. A Toyota começou a brincar com ideias de células de combustível já no início dos anos 90, e desde então percorreram um longo caminho. Hoje, as suas células de combustível são mais pequenas, mais inteligentes e mais baratas, graças a atualizações espetaculares em materiais, membranas mais resistentes e melhores designs. Facto curioso, a Toyota tem mais de 5.000 patentes nesta área, cobrindo tudo desde designs de células de combustível até truques de armazenamento e produção de hidrogênio. É assim que estão a garantir o seu lugar como um grande protagonista no mundo da condução ecológica. E aqui está a estrela brilhante da história deles, o Mirai. Lançado em 2014, o Mirai, que significa futuro em japonês, é o primeiro carro de célula de combustível a hidrogênio produzido em massa no mundo. É o grande sonho da Toyota para deslocações sustentáveis, embrulhado num carro elegante. O Mirai tem recebido melhorias desde então, mostrando que a Toyota está mesmo a sério em empurrar esta tecnologia para frente. Funciona com um sistema de célula de combustível a hidrogênio que produz eletricidade misturando hidrogênio e oxigênio, com uma configuração que inclui uma pilha de células de combustível, um núcleo que gera energia, tanques de hidrogênio de alta pressão, um motor elétrico e uma bateria para armazenar energia. O resultado, um carro que emite eletricidade e vapor de água,
E mais nada. Uma das coisas mais fixes sobre o Mirai é que consegue percorrer uma longa distância com um depósito cheio de hidrogênio, e enche em muito pouco tempo, bem mais rápido do que carregar um carro elétrico. O Mirai é mesmo um campeão. Consegue percorrer mais de 500 quilômetros com um único depósito de hidrogênio, à altura do que muitos carros a gasolina conseguem fazer. E aqui está a melhor parte: reabastecê-lo demora apenas 5 minutos. Isso é muito mais rápido do que carregar um carro elétrico, tornando o Mirai uma escolha super prática para quem quer ser ecológico sem abrandar. E ainda por cima, é uma vitória total para o planeta. Como só solta vapor de água, não há escape sujo a poluir o ar nem a aumentar os gases com efeito de estufa. A Toyota está a trabalhar arduamente para colocar o Mirai nas mãos de mais gente. Tem vindo a ajustar o processo de fabrico para cortar custos e a produzir mais unidades para baixar o preço. Também estão a associar-se a outras empresas para construir mais estações de abastecimento de hidrogênio, para que os condutores não tenham de procurar por todo o lado um sítio para encher o depósito. Mas a Toyota não fica pelo Mirai. Estão a levar a energia do hidrogênio para autocarros e caminhões também. Estes veículos pesados mostram como o hidrogênio é versátil, oferecendo viagens limpas e eficientes para transporte urbano e trabalhos pesados, cortando ainda mais as emissões de carbono. E a mais. A Toyota está a sonhar para além dos carros. Estão a usar células de combustível a hidrogênio para alimentar coisas como geradores e sistemas de energia para edifícios, centros de dados e outros locais. É uma fonte de energia verde e fiável que mostra que o hidrogênio tem potencial muito para além das estradas. O grande plano da Toyota é construir um futuro sustentável, combinando veículos incríveis com as infraestruturas de abastecimento certas e fontes de energia limpa. Então, como é que funciona esta magia do hidrogênio? É bastante fixe. Dentro dos veículos de célula de combustível a hidrogênio da Toyota, como o Mirai, o hidrogênio do depósito mistura-se com o oxigênio do ar numa reação química que gera eletricidade para mover o carro. É uma forma inteligente e limpa de conduzir sem prejudicar o ambiente. Um elemento fundamental neste processo é um aparelho chamado eletrolisador, que ajuda a tornar tudo isto possível de forma suave. Pega na água, feita de átomos de hidrogênio e oxigênio colados uns aos outros, e separa-a usando eletricidade. Isto acontece com dois pedaços de metal chamados elétrodos mergulhados na água. Quando a eletricidade passa, quebra as moléculas de água. O hidrogênio dirige-se para o elétrodo negativo, o cátodo, e o oxigênio vai para o positivo, o ânodo. É seguro, eficiente e só produz hidrogênio e oxigênio, nada de porcaria. O hidrogênio depois alimenta a célula de combustível do carro, transformando-se em eletricidade que move o motor e faz as rodas girarem. Uma unidade de controle de potência mantém tudo a funcionar suavemente, gerindo a eletricidade que vem da célula de combustível e da bateria para acelerações rápidas e travagens inteligentes. A pilha de células de combustível mistura hidrogênio e oxigênio numa reação especial que cria eletricidade, energia DC pura e dura. Um inversor transforma-a em corrente AC para mover o motor do carro. Quando se carrega no travão, o motor transforma-se num mini-gerador, capturando energia da desaceleração e guardando-a na bateria. Este truque aumenta a eficiência e torna a condução ainda mais suave. Agora, sobre essa eletrólise, não é perfeita. Os sistemas mais antigos só conseguiam transformar 60 a 70% da energia em hidrogênio, perdendo o resto em calor. Mas graças a novos materiais espetaculares, melhores catalisadores e alguns ajustes inteligentes, os sistemas modernos atingem 80% ou mais. Depois de o hidrogênio estar pronto, a célula de combustível usa-o para produzir eletricidade com uma eficiência de 50 a 60%. Juntando tudo, o processo completo, desde a água até ao movimento das rodas, fica com uma eficiência de cerca de 40 a 50%. Pode parecer baixo, mas aqui está o segredo: o hidrogênio tem uma potência energética enorme, o que dá aos carros de célula de combustível, como os da Toyota, uma autonomia maior do que a maioria dos veículos elétricos a bateria, os BEVs. E a Toyota não fica por aqui. Sob o seu grande lema, "Vamos mudar o futuro dos carros", estão a lançar uma série de tecnologias fixes para se transformarem numa verdadeira empresa de mobilidade, e não apenas numa fabricante de carros.
A Toyota tem sonhos grandes para o hidrogênio, e estão a apostar tudo. Prevêem que, até 2030, a Europa, a China e a América do Norte serão os líderes do jogo do hidrogênio, com o mercado das células de combustível a crescer para cerca de 5 bilhões de ienes por ano. Para conquistar uma boa fatia desse bolo, a Toyota está a lançar planos empolgantes. A começar em julho de 2024, vão abrir uma nova fábrica de hidrogênio para tornar tudo relacionado com células de combustível mais rápido e mais inteligente. Este espaço vai tratar de desenvolvimento, produção e vendas tudo debaixo do mesmo teto, para que as decisões aconteçam depressa e tudo funcione em sintonia. A estratégia deles tem 3 grandes partes. Primeiro, estão a instalar-se em pontos-chave, como a Europa e a China, adaptando a sua tecnologia às necessidades de cada região. Segundo, estão a associar-se a parceiros de topo para tornar as células de combustível mais baratas e mais acessíveis. Terceiro, estão a acelerar o desenvolvimento da próxima geração de tecnologia de células de combustível para as tornar melhores e mais competitivas. Pensem em cortar o custo das pilhas de células de combustível em 50% e reduzir os custos dos sistemas da próxima geração em 37%. Se conseguirem garantir encomendas de 200 mil unidades até 2030, a Toyota diz que os custos podem cair mais 50%, garantindo lucros sólidos e mantendo clientes e governos satisfeitos. Também estão a atacar o lado caro da produção de hidrogênio, trabalhando com parceiros para simplificar a produção, o transporte e a utilização. Uma ideia fixe na Tailândia, estão a transformar estrume de galinha e restos de comida em biogás para produzir hidrogênio. Falem-me de criatividade e sustentabilidade. A Toyota está a associar-se à Mitsubishi Corporation e à Toyota Tsusho Corporation para levar o hidrogênio ainda mais longe. Construíram um novo eletrolisador de água, aproveitando truques do Mirai para produzir hidrogênio, e desenharam um sistema multitanque que se adapta a todo tipo de veículos, até convertendo carros mais antigos para funcionarem a hidrogênio. Para os caminhões pesados, a Toyota está a trabalhar em caminhões movidos a hidrogênio, a padronizar o tamanho dos tanques para cortar custos e a testar tanques de hidrogênio líquido. Também lançaram um carro com motor a hidrogênio no Japão, autorizado para circular em estradas públicas, para acelerar a transição para uma condução neutra em carbono. E, além disso, a Toyota está a associar-se a outras empresas para tornar o hidrogênio mais barato e mais acessível em todo o mundo. Em breve, os carros podem mesmo andar a água. Será que isto significa o fim para os carros elétricos? Digam-nos o que pensam nos comentários. Deem like, partilhem, subscrevam e vejam o nosso próximo vídeo. Vão adorar!